Deus tem nos abençoado muito e nos usado de forma tremenda, e eu fico muito feliz de ver a nossa igreja atuante. Nós tivemos aqui, alguns domingos atrás, o recado do nosso missionário Curumim, que está lá no Sudão, mandando uma mensagem de gratidão à igreja pelas ofertas e a generosidade, e o quanto que isso tem impactado tantas vidas lá. Agora o pastor Aloysio Penido, pastor da primeira igreja batista ali de Juiz de Fora, agradecendo aos irmãos pela generosidade, pelas ofertas que foram enviado ali àquele povo, e os desafios continuam, O pastor Aloysio tem compartilhado comigo que a partir de agora que eles terão ainda noção do tamanho do estrago, agora que as águas baixaram, agora que tem parado um pouco de chover, é que eles têm conseguido ter noção do impacto e o quanto aquilo destruiu as famílias, Então o desafio nosso de poder contribuir, cooperar, ainda continua. Inclusive, se você tem desejo de ir lá e ajudar de forma física e poder cooperar de alguma forma com uma reforma, varrendo uma casa, tirando lama de uma rua, você pode falar comigo, eu vou te conectar, e aí você vai poder ir junto com alguns amigos, e a gente pode também ser esse abraço, essa mão do Senhor ali naquele lugar. Abra sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 3, verso 9. Segunda Reis, capítulo 3, verso 9, o texto diz assim: Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Exclamou o rei de Israel: E agora? Será que o Senhor ajuntou a nós os 3 reis para nos entregar nas mãos de Moabe? Feche os seus olhos e peça a Deus que fale ao seu coração. Fala: Deus, talvez eu não entendi nada que eu li aqui agora, mas o Senhor pode trazer esclarecimento e o Senhor pode falar comigo, e eu quero te ouvir, Deus. Eu preciso que o Senhor fale comigo, eu preciso que o Senhor direcione a minha voz, o meu coração, a minha visão. Peça a Deus aí em espírito de oração que fale contigo nesse momento. Queria pedir um pouquinho de retorno aqui para mim, estou com retorno zerado. Peça a Deus que quebrante o seu coração. Pai, nós estamos aqui reunidos no Teu nome. Nós viemos aqui, Deus, porque nós temos uma grande expectativa de ouvir o que o Senhor tem preparado para o Seu povo. Nós viemos aqui, Deus, porque nós queremos ouvir a palavra que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que é capaz de separar juntas, medulas, espírito e alma. Essa palavra, Deus, que não volta vazia, que hoje ela venha chacoalhar as nossas vidas. Deus, tem gente aqui que precisa de direcionamento, tem gente aqui que precisa, Pai, de uma resposta do Senhor, tem gente aqui que carece, Pai, da Tua palavra, e nós pedimos ao Senhor: fala conosco de forma sobrenatural, em nome de Jesus que nós oramos. E toda a igreja diz: você tem expectativa de Deus falar com você hoje aqui? Você veio aqui com vontade de ouvir uma palavra do Senhor para o teu coração? Eu quero te explicar o contexto desse texto para que você possa entender. O rei dos Moabitas pagava ao rei de Israel um imposto de 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Eu quero que você imagine o que isso representa. Às vezes eu e você ficamos chateados, porque a gente paga 27,5% de imposto de renda, porque a gente paga 8 a 11%, dependendo da sua categoria de INSS, e aí você fica abismado, é muito dinheiro. Mas aqui o rei dos Moabitas tinha que pagar um imposto de mais de 200.000 animais para o rei de Israel. E aí interessante, porque o rei de Israel morre, e um novo rei agora toma o poder, e o rei dos Moabitas pensa: olha, esse é o momento ideal para eu parar de pagar, porque até que esse rei se levante, até que esse rei ele ganhe força, ganhe autoridade, isso vai levar tempo. Então eu acho que agora é o momento oportuno para eu parar de pagar. No primeiro momento você se colocou do lado de quem paga,
e você foi empático com ele. Agora eu quero que você se coloque do lado de quem recebia e não recebe mais. Imagine você estar contando com aquele dinheirinho do aluguel, está contando com aquele rendimento que cai lá na sua conta todo mês, está contando com aquele salário e de repente ele não cai. Você vai olhar, você vai descobrir, você vai atrás e você descobre que por causa de algo errado você não vai ter mais acesso àquele dinheiro. Como que você se sentiria? Como que você reagiria? Foi assim que o rei de Israel se sentiu. E foi assim que ele reagiu. Ele ficou indignado, mas é direito meu, ele tem que pagar, houve um acordo. E aí ele chama os seus amigos, o rei de Edom, o rei de Judá, e fala assim: olha, o seguinte, eu acabei de assumir o poder, eu não sei se eu tenho forças suficientes para subir e guerrear, então eu quero que vocês subam comigo. E aqueles 3 reis, então, eles se reúnem, eles montam uma estratégia de guerra, eles somam as suas forças, eles somam os seus animais, e aí eles começam a subir pelo deserto. Só que, depois de alguns dias caminhando, o texto bíblico nos diz que a água que eles haviam levado acaba. O deserto, gente, ele é desafiador, o sol do deserto é escaldante. O deserto te leva a uma desidratação, e eles talvez fizeram uma conta errada e consumiram toda a água nos primeiros dias, e ali talvez por volta do 3º dia, não havia mais água para se beber. Os primeiros a serem sacrificados do ponto de vista não vão tomar mais água são os animais. Só que os animais são aqueles que carregavam as cargas, os animais estavam ali carregando as armas, carregando as tendas, e agora porque eles não tomam água, o que vai acontecer? Eles vão adoecer, alguns vão morrer, e os soldados que estavam guardando energia para a batalha, agora tem que pegar as armas e eles têm que carregar, Cássia. Só que o que começa a acontecer? Eles também começam a adoecer. E no 5º dia, talvez alguns soldados começam a morrer desidratados. E aí os 3 reis de Israel entram em pânico. Eles entram em desespero. No 7º dia, eles estão vendo uma tragédia acontecer, porque eles não estão sendo derrotados pelos inimigos, mas pelo próprio deserto. E eles começam a pensar: e agora o que a gente vai fazer? E naquele tempo havia a cultura de que quando você vivia uma crise, você buscava ajuda. E eles começam a pensar: nós precisamos consultar um homem de Deus, porque um homem de Deus certamente vai saber o que a gente pode ou não fazer. E alguém levanta e fala assim: olha, tem Eliseu, aquele que caminhava com Elias, aquele que recebeu a porção dobrada, ele está aqui, ele mora aqui perto, eu acho que a gente pode ir até lá. E aqueles 3 reis, eles vão então até Eliseu. E quando eles chegam diante de Eliseu, sabe o que Eliseu diz? Eliseu não diz: ô gente, que bom ver vocês aqui. Eliseu não diz: poxa vida, o que está acontecendo? Vem cá, me conta. Eliseu diz assim: o que tenho eu com vocês? Se não fosse por Josafá, que está no meio de vós, eu nem vos receberia. E sabe por que Eliseu diz isso para aqueles 3 reis? Porque Acabe e Jezabel haviam iniciado em Israel o culto ao deus Baal. Eles haviam levantado postes sagrados e o povo estava lá adorando Baal, fazendo festa para Baal. O que Eliseu está dizendo para aqueles reis é: engraçado que na hora que está tudo bem, vocês estão lá dizendo é Baal, é Baal. Na hora da festa, da alegria, vocês vão lá e participam. Mas na hora que a situação fica complicada, vocês vêm buscar o único e verdadeiro Deus? É isso que Eliseu está dizendo, e isso me lembra muitos dias de hoje, aonde quando nós passamos por um momento de festa, fartura, passamos por momentos de equilíbrio na vida da gente, a gente quer mais é ir para o churrasco, a gente quer mais é fazer festa, e aí não vem na vigília, porque eu quero é dormir, eu não venho no culto, porque eu quero comer uma carninha, eu quero é viajar, eu quero é celebrar. Mas na hora que a doença chega, na hora que o desemprego bate a porta: pastor, não tem vigília essa semana? Olha, tinha semana passada e você não veio. Mas pastor, foi nessa semana que o desemprego bateu na porta.
Foi nessa semana que a doença chegou, pastor. Não tem vigília, mas querido, você falou para mim que você não tinha tempo para vigília. Você falou para mim que noite era inegociável, mas pastor, você não entende agora, o negócio ficou feio, pastor, eu preciso de uma vigília. Pastor, não tem culto de oração, mas querido, nós tínhamos culto de oração semana passada, convidamos você falou assim, eu tenho uma reunião. Mas pastor, agora, se não for Deus, ninguém pode me ajudar. Preciso de um culto de oração. Era isso que Eliseu estava tratando o povo. Na hora que está tudo bem, vocês cultuam falsos deuses, mas na hora que a situação fica complicada, vocês querem buscar o único e verdadeiro Deus. Olha, se não fosse por Josafá, que é homem de Deus, que está no meio de vocês, eu nem receberia vocês. E aqueles 3 reis em desespero, perdendo seus soldados, perdendo seus animais, eles começam a implorar, dizendo, por favor, atende a gente, Diego, atende a gente, ajuda a gente. Aí o Eliseu diz assim, vocês querem ajuda? Querem mesmo ajuda? Quantos aqui querem ajuda do Senhor? Eliseu estava perguntando isso, vocês querem ajuda? Então traga para mim uma harpa e um arpista. Mas Eliseu, o que a harpa e o arpista tem a ver com a falta de água? Eliseu, o que a harpa e o arpista tem a ver com a guerra contra os moabitas que não estão pagando imposto? Vocês querem ajuda? Então tragam um arpista. E eles saem pelo deserto, pelas cidades ao redor, pelas aldeias, pelos quebutes, buscando alguém que pudesse ter ali uma harpa e um arpista e que pudesse tocar. Então quando eles retornam, não sei quanto tempo depois, e aí o arpista começa a tocar, imagine a música aí sendo tocada, Eliseu olha para aqueles 3 reis, e enquanto olhava para aqueles 3 reis, Eliseu conseguia ver nos olhos deles o desespero. Naquele tempo você não abandonava os mortos, você carregava os mortos. Imagine Eliseu olhando para aqueles 3 reis e olhando dentro dos olhos, conseguindo ver dentro daqueles olhos o luto de amigos, de pessoas, de animais que eles haviam perdido no meio do deserto. E no meio daquele desespero todo, Eliseu olha para eles e diz assim, se vocês querem ajuda do Senhor, então comecem a cavar cisternas nesse deserto. Interessante, porque a segunda instrução do profeta Eliseu também não tem nada a ver com a água. A segunda instrução de Eliseu também não tem nada a ver com a guerra com os moabitas, mas ali Eliseu está dizendo, e se talvez não houvesse a música, porque a Bíblia diz que quando a música foi tocada, o poder de Deus desceu. Talvez se não fosse pela música sendo tocada, aqueles 3 reis teriam mandado matar aquele profeta. Você ficou maluco, você perdeu a sanidade. Nós somos os reis mais poderosos que você conhece. Como que você pode nos pedir para cavar cisternas no deserto com a nossa própria mão? Mas a Bíblia diz que quando a música tocou, quando a música foi tocada, o poder de Deus desceu, e então eles começaram a cavar. Eu quero ilustrar isso para que vocês possam entender. Eu quero convidar a Keila a vir aqui na frente. E Keila, quando eu pedir, eu quero que você toque a música mais profunda que você puder tocar. Eu quero que você, quando eu pedir, vai se preparando aí. Quando eu pedir, eu quero que você toque uma música que seja capaz de mexer com as pessoas. Quando eu pedir, eu quero que você toque uma música que seja capaz de encher esse lugar com a glória de Deus. Pega esse dom que Deus te deu, não estou pondo pressão na sua vida não, tá? Pega esse dom que Deus te deu, multiplica esse talento, multiplica tudo isso, enche esse lugar da glória de Deus, vai te preparando espiritualmente para isso, que logo logo eu já vou te pedir para tocar. Primeiro eu vou falar para vocês algumas frases, sem a música. E depois eu vou falar essas frases com a música. Então vamos lá. Você é capaz. Luta. Você dá conta. Deus é contigo. A mão do Senhor está sobre você. Não desista. Vai valer a pena. Foi maravilhoso, não foi? Você está toda arrupiada aí, não está? Tem gente até chorando, emocionada. Olha que coisa linda. Foi maravilhoso, não foi? Só que agora a gente vai fazer isso junto com a música para que vocês possam entender. Vai, que enche esse lugar da glória de Deus.
sinta a música. Você só está aqui nessa manhã por uma razão: Deus queria que você estivesse aqui. Parece que foi você, mas não foi. Ele te despertou e falou: eu vou te dar mais um dia. Sabe por quê? Porque eu ainda tenho sonhos para você. Eu vou te dar o fôlego para continuar vivendo. Sabe por quê? Porque eu acredito em você. Se eu não acreditasse, sabendo de tudo que você faria, eu nem mesmo teria te criado. Mas eu te criei porque eu sabia que num determinado momento da sua vida você haveria de me conhecer, você se arrependeria dos seus pecados, e então nesse encontro tão maravilhoso comigo, você abriria mão de tudo para viver para a honra e a glória do meu santo nome. Então, se você está aqui, é porque Deus queria que você estivesse, e se Ele te trouxe aqui, é porque Ele queria falar para você: olha, você não precisa ter estima baixa, você não precisa ficar triste, porque eu amo você, eu sonhei com você, eu desenhei você nos meus planos, eu projetei você, eu te guardei ao longo de toda a sua vida. Quando você estava lá sofrendo, não se engane, eu estava lá, você não estava sozinho, e a prova de que eu estava lá naquele dia, naquela hora, é que você sobreviveu, é que você venceu, é que hoje você está aqui, é porque a minha mão estava sobre você. Hoje Deus te diz, igreja: eu te trouxe até aqui porque eu quero que você faça parte de algo maior, maior do que o seu nome, maior do que o seu tempo de vida, maior do que a sua história. Eu quero que você se envolva com o maior projeto que existe no mundo, o projeto da redenção da humanidade, o único projeto que tem a garantia da vitória, o único projeto que é eterno. E eu vou te dizer, vai valer a pena cada gota de suor, cada lágrima derramada, cada hora empregada. Vai valer a pena. Quando você chegar lá no céu e ver os teus irmãos lá, você vai dizer: Deus, valeu, Deus, muito obrigado porque eu não desisti, Deus, muito obrigado porque eu continuei cansado, mas eu continuei exaurido, mas eu continuei. Deus quer que você saiba de algo, querido, nessa manhã: ainda não acabou, ainda não é o fim, não chegou o dia de chutar o balde, não chegou o dia de você desistir. Então não para de lutar, vai valer a pena. Deus está te chamando para construir um lugar que vai ser casa de muitas gerações. Pode parar, Keila. Foi diferente? Foi diferente ou não? É por isso que Eliseu pediu a música, porque sem a música aqueles reis poderiam mandá-lo matar. Sem a música aqueles reis não iam conseguir compreender o que Deus estava fazendo. Mas através da música, aqueles reis foram preparados no seu coração, eles foram anestesiados na sua alma, eles foram redirecionados no seu olhar, para que quando a palavra de Deus chegasse, eles começassem a cavar. E diante dessa história tão linda e tão poderosa, nós podemos aprender tanta coisa. Sabe por quê? Porque enquanto a música toca aí, Keila. Enquanto a música toca, Whindersson, você está dizendo aí no seu coração: vai valer a pena. Enquanto a música está aqui tocando, enquanto você está nesse culto, você está dizendo assim: Aline, eu vou conseguir, eu vou vencer o dia de hoje. É um dia de cada vez e eu vou vencer o dia de hoje. Enquanto a música está tocando, você está aí no seu coração dizendo: Deus, eu não vou desistir. O inferno pode se levantar, os gigantes podem se levantar, o mundo pode tentar me parar, as críticas podem tentar me frear, mas eu vou continuar, eu vou avançar. Pode parar aquilo. Mas quando a música acaba, quando o culto acaba, e quando chega a segunda-feira, tudo aquilo que você decidiu viver aqui se torna mais difícil. Tudo aquilo que Deus disse para você se torna impossível. Enquanto a música está tocando, você acredita, mas quando a música acaba, quando o culto acaba, quando você volta para casa, as coisas parecem ficar mais difíceis. Você está aqui dizendo assim: eu vou ser um pai melhor,
Eu vou ser uma mãe maravilhosa, mas você chega em casa, depois do culto, acabou a música, acabou o culto. Você falou, vou ser um pai maravilhoso, vou ser uma mãe maravilhosa. Você chega em casa e os meninos espalharam o brinquedo na casa toda. Você, pai, fala assim, 30 minutos, pode juntar tudo. 30 minutos, junta tudo. É ou não é? Basta entrar em casa, pronto, vem a irritabilidade, vem a raiva, vem o estresse. Você falou assim, olha, eu vou ser uma mãe melhor. Aí você chega na sua casa, ela está lá, os brinquedos tudo jogado pela casa. E aí você fala assim, vocês querem acabar comigo? Os homens olhando para mim falando assim, é assim mesmo. Aí você é mãe, olha aqueles brinquedos jogados pela casa, você fala assim, vocês querem acabar comigo? Vocês querem me matar? Eu vou sumir, porque toda mãe vai sumir um dia. Eu vou sumir dessa casa. Eu estou cheia de tudo isso. Eu estou cansada. Eu não aguento mais. E o pior é que depois de 30 minutos falando tudo isso, ela chega para as crianças e fala assim, perdoa mamãe. Mamãe é doidinha mesmo, mas mamãe ama vocês. E ela mesmo vai lá e junta os brinquedos. Ela não é assim. Enquanto você está aqui, você está dizendo assim, eu vou ser fiel nos dízimos. Eu vou honrar o Senhor. Eu vou me comprometer com a obra missionária. Mas aí chega a conta do mês, chega o cartão de crédito, e você fala assim, tá vendo Deus, não dá para ser fiel, eu não consigo ser fiel. E gente, eu estou dizendo tudo isso porque eu também vivo tudo isso. Semana passada aqui eu tomei uma decisão, Deus, a partir de hoje eu vou doar 20% de tudo que eu ganho, e eu vou viver com 80%. Chegou segunda-feira, eu pensei, meu Deus, o que foi que eu fiz? Que foi que eu fiz? É sério, eu pensei nisso. Falei, Deus, que compromisso foi aquele que eu assumi com o Senhor? Contei para vocês mais cedo que eu doei o carro para a reforma do quarto andar. Na hora que eu entreguei o carro, eu pensei, e agora? O que eu vou fazer? Enquanto o culto está aqui, enquanto a música está aqui, você toma decisões, você diz que você vai conseguir, você assume compromisso com o Senhor, você assume fidelidade com Ele, mas quando o culto acaba, a gente não sustenta o que Deus nos falou. Quando o culto acaba, a gente não sustenta a nossa palavra. Quando o culto acaba, parece que a gente volta a viver um ciclo vicioso. E é por isso que nada muda, nada acontece, porque o que muda as nossas vidas é a nossa obediência, a nossa fidelidade, é o nosso compromisso com o Senhor. Mas aqui Eliseu diz assim, cavem muitas cisternas. Imagina a cena, queridos. Enquanto o arpista estava tocando, Samuel, eu imagino que eles até falaram assim, eu vou cavar. Mas você vai ver, eu vou encher esse lugar aqui de cisternas. Mas na hora que o arpista parou de tocar, aquele sol, alguém já foi na região aqui da Ásia ali, do deserto? Aquele sol escaldante, aquela sensação térmica de 60 graus, aquele desespero, na hora que o culto acabou, na hora que a música acabou, eles poderiam ter desistido de cavar, mas eles não pararam. E a Bíblia diz que eles não viram as nuvens se aproximarem, eles não sentiram os ventos, mas no dia seguinte a água veio e inundou toda aquela região. Eu sistematizei isso aqui em alguns pontos para ficar fácil de você entender e aprender. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que muitas vezes Deus vai usar o deserto para quebrar nossa autossuficiência. O que derrotou, ou o que estava derrotando aqueles reis, pastor Jefferson, não foram os moabitas, foi o deserto. Muitas vezes Deus vai colocar desertos nas nossas vidas para nos mostrar que nós não somos autossuficientes, de que não é nós, Samuel, não é eu, não é você, que define o que nós vamos viver. Aqueles 3 reis, eles saem confiando no quê? Na aliança que eles tinham entre eles. Eles saem confiando na estratégia militar, na força militar, nas armas que eles tinham, mas no meio do caminho, uma surpresa, faltou água. E às vezes, Ivine, a gente faz assim, a gente pensa o seguinte, olha, então, se eu estudar nesse lugar, se eu me conectar com essa pessoa, se eu fizer parte deste ambiente, não tem como dar errado.
E aí a gente monta a nossa estratégia, a gente segue os nossos planos, e no meio do caminho acontece o que? Vem uma surpresa, para nos mostrar que aquilo que a gente vai viver não depende de homens, não depende de sistemas, não depende de governos, depende de Deus. O problema agora não é Moabe, o problema agora é o deserto, é a falta de água. O que eu aprendo aqui é que antes de Deus nos dar a vitória sobre inimigos externos, Ele primeiro vai confrontar a nossa autossuficiência. E tem gente que acha que é autossuficiente. Tem gente que acha não, tem gente que tem certeza que tudo que ele conquistou e viveu é porque ele era bom, inteligente, capaz, profissional. Mas deixa Deus desconectar da tomada. Deixa Deus tirar você da tomada. Deixa Deus falar, hoje você não acorda. Deixa uma doença vir para você ver se você é isso tudo mesmo. Tem gente que eu conheço na vida que é tão orgulhoso, que fala, não, eu faço acontecer. Aí de repente cai numa cama de hospital, eu vou visitar. É como se Deus estivesse dizendo, você faz acontecer, faz de novo. Você não faz acontecer, você não é o bonzão, você não é o melhor da sua casa, da sua família, você não é o mais espiritual da igreja, você não é o mais inteligente, você não é o doutor, a doutora fulano de tal. Sai da cama, resolve esse problema. Você não é o que tem todo o dinheiro do mundo, para você não tem nenhum problema, que você resolve tudo com dinheiro. Resolve agora essa leucemia, resolve agora esse câncer, resolve agora esse aneurisma, resolve agora esse AVC, resolve. Então, antes de Deus nos dar a vitória sobre inimigos externos, Ele primeiro confronta a nossa autossuficiência. E quando eu estava estudando essa mensagem, eu comecei a pensar, realmente Deus tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, porque eu só acordei nessa manhã de domingo porque Deus falou, acorda. Eu só consegui vir aqui à igreja porque Deus me deu força nas pernas. Eu só estou conseguindo pregar aqui para vocês porque enquanto eu estou falando, está acontecendo 1 bilhão de coisas dentro da minha mente, no meu cérebro, no meu coração, para que eu consiga traduzir tudo isso e falar com vocês e pensar no que eu vou falar daqui a pouco. Nós não somos autossuficientes, nós dependemos de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, eu e você não dependemos de pessoas, amém? Eu e você não dependemos de governos, amém? Eu e você não dependemos da nossa própria capacidade. Eu e você dependemos de Deus, o único e verdadeiro Deus, o Senhor dos exércitos, o médico dos médicos, aquele que abre portas aonde não tem. Ele é o nosso Pai. Nós dependemos dele. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto, Deus não quer apenas socorrer você, Ele quer tratar você. Deus não quer apenas te dar uma porta de emprego, Ele quer salvar a sua vida. Deus não quer te dar uma bênção terrena, sabendo que você vai sofrer por toda a eternidade. Ele não quer trazer uma cura sobre uma doença física, sabendo que você vai experimentar a segunda morte, a morte espiritual. Não, antes de Deus resolver os teus problemas, Ele quer tratar você, Ele quer salvar você, Ele quer curar o seu espírito, Ele quer curar a sua cegueira espiritual, Ele quer quebrantar o teu coração, Ele quer restaurar o teu casamento, Ele quer restaurar a tua família. Traga-me um arpista, não tem nada a ver com o Moabe, não tem nada a ver com os moabitas, não tem nada a ver com o deserto. Às vezes a gente pensa assim, Deus não está respondendo a minha oração. Por que a gente pensa assim? Porque Deus não está falando o que a gente quer ouvir. Talvez esses reis estivessem dizendo, engraçado, Deus não responde, Mara, as minhas orações, mas não é porque Deus não fala o que a gente quer ouvir, que Ele não está falando nada. Sabe por que Ele está pedindo uma harpa? Porque aqueles reis estão ansiosos, agitados, o coração está acelerado, e gente ansiosa não consegue ouvir a voz de Deus, gente agitada não consegue perceber a movimentação do Espírito, gente que está atribulada não consegue reconhecer a direção que Deus está dando. E Deus está dizendo, olha, a primeira coisa que eu preciso que vocês saibam é, vocês não são suficientes, vocês dependem de mim. A segunda coisa que eu preciso fazer, aquietar o seu coração, aquietar a sua mente.
Sabe o que Elias, ou Eliseu, está fazendo aqui nesse texto? Ele está tirando o foco do problema, Rose, e ele está trazendo o foco para a presença de Deus. Enquanto a Keila estava tocando aqui, você até esqueceu de algumas coisas na sua vida. Enquanto a Keila estava tocando aqui, algumas pessoas levantaram as mãos. Enquanto a Keila estava tocando, eu estava falando, algumas pessoas que estavam distraídas pararam para prestar atenção. É isso que Deus está dizendo: olha, eu quero fazer, mas antes de fazer eu quero a sua atenção, eu quero a sua devoção, eu quero a sua adoração. Antes de fazer, eu quero que você me reconheça a minha presença, a minha mão sobre a tua vida. A terceira coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que antes de dar uma resposta, Deus quer nos reposicionar. Antes de Deus responder o teu clamor, antes de Deus responder a tua necessidade, Deus quer posicionar você, porque às vezes você está mal posicionado. Aqueles reis estavam posicionados, sim ou não? Mas da forma errada. Eles estavam ali como reis, peito estufado, olhar altivo, voz de autoridade, mas Deus está dizendo para eles: olha, quer milagre? Quer ver milagre? Então vocês vão ter que entender que vocês não são reis, vocês são meus servos. Vocês vão ter que se dobrar, vai ter que abaixar para poder cavar. Antes de Deus dar uma resposta, Ele quer posicionar você, porque tem gente que acha que porque estudou está acima de Deus. Tem gente que acha que porque chegou num certo patamar está acima de Deus. Aquilo que você tanto se vangloria hoje, no céu a gente vai pisar em cima. Aquilo que para você hoje é luxo, status, no céu é piso para a gente. Mas tem gente que infelizmente fala com Deus como se fosse a quarta pessoa da Trindade. Tem gente que se porta assim, fala com o outro, e não importa, querido, se você é chefe, líder, você precisa ter um entendimento de quem você é servo de Deus lá onde você trabalha. Maior é aquele que serve. Sendo chefe, sendo líder, Deus te chamou para servir. Antes de Deus dar a resposta, Ele quer te reposicionar. Quarta coisa que eu aprendo aqui nesse texto: quem ouve a voz de Deus precisa obedecer, mesmo sem entender. Sidney, faz sentido aqueles homens estarem no deserto com sede, com a pressão baixa, adoecendo, e eles irem para o meio do sol, cavar com a própria mão? Faz sentido? Faz algum sentido essa direção que o profeta deu? Mas Eliseu, nós perdemos homens neste deserto, nós perdemos animais nesse deserto. Eliseu, o sol está forte demais. Eliseu, você não consegue ver que tem gente com sensação de desmaio, tem gente que está pronto para desmaiar, a pressão está baixa aqui. Não faz sentido nenhum. Eliseu, você só pode ter ficado louco, você é um irresponsável. Como que você manda a gente cavar no deserto, depois a gente quase morrer nesse deserto, nesse sol escaldante? Não faz sentido nenhum. Mas quem ouve a voz de Deus precisa obedecer mesmo sem entender. Se você concorda e se te faz bem, não é obediência, é conveniência. Se você concorda e você vai ser beneficiado, não é obediência, é conveniência. Obediência é quando você não concorda, não faz sentido, mas quem mandou tem autoridade, então eu confio e vou obedecer. Isso é obediência. Agora eu te pergunto, você é obediente a Deus ou você é conveniente às direções de Deus? Porque tem gente... e tem muito crente que precisa entender para obedecer. Tem muita gente que precisa aceitar para obedecer. Tem muita gente que fica se questionando, mas quais são os benefícios que eu vou ter se eu fizer isso? Isso não é obediência, isso é conveniência. Batismo é o que, gente?
Batismo é uma ordenança, uma ordem. Para quem? Para quem acabou de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, sim ou não? Mas para alguém às vezes batizar, eu tenho que escrever uma tese para convencer a pessoa do porquê que ela tem que batizar. Você acredita nisso? E o que eu escuto é: não, eu não estou entendendo que ainda é hora de batizar, eu não estou sentindo que é para eu batizar, eu ainda não aceitei isso. Não é para você entender, é para você obedecer. O batismo não marca o meio da sua vida e nem o fim, o batismo marca o seu novo nascimento, é testemunho de alguém que acabou de nascer de novo, é obediência. Mas tem muita gente que só faz se entende. Sabe o que é isso? Orgulho, soberba. Tem muita gente que está se colocando acima das escrituras. Isso aqui não funciona mais para os dias de hoje, isso aqui ficou no passado. Tem muita gente se colocando acima das escrituras. Tem muita gente escolhendo o que obedece e o que não obedece, o que faz sentido e o que não faz sentido. Mas quem escuta a voz de Deus obedece mesmo sem entender. Está fazendo sentido? O quinto princípio: Deus não mandou cavar uma, Deus mandou cavar muitas. Cavem muitas cisternas nesse vale. O texto não diz: cave uma cisterna e se dê por satisfeito. O texto não diz: semeie uma vez e acha que está resolvido. O texto diz: encha esse deserto de cisternas. O que o autor está nos mostrando aqui é que Deus está dizendo para o seu povo: preparem-se em grande medida. Queridos, nosso Deus é muito generoso. Ele sabia quantas pessoas estavam com fome no dia da multiplicação de pães e peixes? Sabia ou não sabia? Mas ele fez para sobrar. Ele falou o que para a viúva? Enche a sua casa de vasilhas. Ele não disse ponha 10. Ele falou: quantas vasilhas couberem, ponha, porque quantas você colocar, eu vou encher de azeite, vou fazer transbordar. O nosso Deus é generoso em tudo que Ele faz. Ele podia ter dado água para esse povo só para saciar a sede. Sabe quando você ia jogar bola? Alguém já foi jogar bola aqui com os amigos lá na adolescência, e aí conseguiu uma garrafinha de refrigerante? Lembram disso? Aí você falava assim: cada um bebe um pouquinho. E quando alguém virava, você fazia o que? Até tomava dele lá. Não, é só um pouquinho. Deus poderia ter dado um pouquinho de água só para dar uma aliviada na garganta? Poderia. Mas o que Ele fez? Quantas vocês encherem, eu vou encher. Nosso Deus é sempre generoso. O que Ele está dizendo para o povo é: se preparem em grande medida. O nível da sua obediência antecede o nível da sua bênção. O nível da sua obediência antecede o nível da multiplicação sobre a sua vida. Quem espera pouco, obedece pouco, cava pouco, recebe pouco. Quem tem grande expectativa, cava muito, porque obedece muito e recebe muito. O que você quer viver em 2026? Eles aqui chegaram para Eliseu com um pedido: a gente precisa ser vitorioso contra os reis moabitas. Essa era a causa. Havia um problema, a falta de água, mas a causa era uma. Qual que é a sua causa? Qual que é a sua causa? Se você pudesse resumir para Deus hoje um pedido, qual é o seu pedido? O que você quer viver em 2026? Para muitos aqui vai ser a conversão e a salvação dos seus filhos e cônjuges. Para outros aqui vai ser a cura de uma doença física ou emocional. Para outros aqui vai ser a libertação de algum vício na vida de algum ente querido. Para alguns vai ser uma porta de emprego, um crescimento, um florescimento. Qual é a razão do teu pedido nessa manhã? Qual é aquela única coisa que você está apresentando ao Senhor nessa manhã? Sabe por quê? Porque a palavra para você é: cave cisternas. A Bíblia diz: clame a mim e eu responder-te-ei, e eu anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tenho preparado para vós. Até na oração a gente cava.
E você cava um pedido, Deus responde o teu pedido, e Ele ainda te anuncia o que Ele está preparando para o teu futuro. O que você quer? Casamento restaurado, união da tua família, aumento salarial, montar um negócio próprio, ser mais usado por Deus, unção, a troca de um veículo, a cura de uma enfermidade, a salvação de alguém. O que você está ansiando? Cave cisternas. A fé não fica na passividade, a fé nos coloca em ação. Pastor, você só está dizendo isso porque você não conhece minha vida. Você só está mandando eu cavar porque você não conhece o meu cenário. Deixa eu te perguntar, existe um cenário pior para a gente cavar do que o deserto? Sem retroescavadeira, sem pá, sem instrumento correto, sem protetor solar, fator 80. Existe um lugar pior para cavar do que no sol, no deserto? Não existe lugar ruim para cavar quando Deus te manda cavar. Não existe lugar impossível para cavar quando Deus te manda cavar. A sexta coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que quem cava pela fé vê a água chegar sem explicação. Quem cava pela fé vê a água chegar sem explicação. Vocês não verão o vento, verso 17, e nem a chuva, contudo esse vale ficará cheio de água. Versículo 20. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou toda a região. Glória a Deus. Eles não viram as nuvens se aproximarem, eles não sentiram o vento gelado vindo do norte, eles não precisaram entender, eles só precisaram cavar. Quem cava pela fé vê o milagre chegar sem explicação. Foi isso que eu ouvi do Pedro essa semana: pastor, não tem explicação para o que a gente recebeu. Foi isso que eu ouvi do Samuel: não tem explicação para a resposta que Deus nos deu. Quando a gente cava pela fé, não tem explicação para aquilo que a gente vai viver. Você vai dizer: eu não entendo, estava travado, estava truncado, há muitos anos o processo não avançava, nada acontecia, e agora aconteceu. Quem cava pela fé vê o milagre chegar sem explicação. Deixa eu te perguntar, você acha que valeu a pena esses 3 reis abrirem mão da glória, abrirem mão da vaidade, do orgulho, se prostrarem diante do único e verdadeiro Deus e começarem a cavar no deserto? Valeu a pena, sim ou não? No dia seguinte, a água desceu e alagou toda a região. Deixa eu te dizer uma coisa, eu preguei essa mesma mensagem em 2018. Quem estava aqui em 2018, levanta a mão bem alto. Em 2018, eu preguei essa mensagem talvez para 20, 25 pessoas nesse auditório. Para falar, sabe sobre o quê? Que um dia nós teríamos aqui na PIB-BH um mercado solidário. Em 2018... as pessoas não mais viriam na igreja para pegar uma cesta básica, para levar para casa mais sal, mais fubá, para estocar sal e fubá, e ficar 4, 5 anos com sal e fubá em casa. Nós vamos montar um mini mercado na igreja, e as pessoas vão vir e elas vão pegar o que elas precisam. Em 2018, eu preguei essa mesma mensagem, e naquela época eu chamei ela de Cave Cisternas, para falar que nós iríamos cavar, e que um dia nós teríamos o 4º andar da igreja, do prédio anexo ao lado, reformado, que estava há muitos anos interditado, e que naquele dia, quando ele fosse reformado, nós teríamos um culto de adolescentes acontecendo lá, programações da igreja, almoços sociais. E sabe o que está acontecendo hoje? Nós temos neste exato momento, enquanto nós estamos aqui, um culto de adolescentes acontecendo naquele 4º andar. Nós não tínhamos 1 centavo em conta, nos custou R$1 milhão, mais de R$1 milhão, mas em 2018, com 20 pessoas nessa igreja, nós começamos a cavar. Em 2018 eu falei da criação da nossa ONG, que ainda era uma campanha de Natal, e seria a primeira campanha de Natal que nós teríamos, chamada Amor que Serve.
A campanha de Natal Amor que Serve, gente, nós vamos cavar e um dia ela vai se tornar em uma ONG que vai devolver o protagonismo da vida para as pessoas. E pasmem vocês, hoje essa ONG existe, nós temos uma escolinha de futebol, uma escolinha de jiu-jitsu, nós temos escola de teatro, nós temos escola de música, nós temos uma editora, atendimento psicológico, mercado solidário, triagem, acompanhamento, porque lá em 2018, 20 pessoas começaram a cavar. Eu preguei essa mensagem em 2018, quando a gente nem transmitiu os nossos cultos ainda. Não tínhamos câmera, não tínhamos equipe para falar: um dia essa mensagem vai ser espalhada, um dia essa mensagem vai chegar em muitos lugares. E hoje este culto que você está participando está sendo transmitido ao vivo na Rede Minas para mais de 650 cidades do nosso estado. Porque 20 pessoas em 2018 começaram a cavar. Lá em 2018 eu preguei essa mensagem para falar desse telão de LED, porque nenhum projetor que a gente colocava aqui dava conta por causa da quantidade de luz que entra aqui dentro, e aí ninguém conseguia ler nada do que estava escrito, e nós sonhamos: um dia teremos um telão de LED, e mesmo sem recurso, mesmo sem condição, eu lembro que no dia que esse telão chegou, uma irmãzinha da igreja, uma senhora chegou para mim e falou assim: pastor, que lindo esse telão. Eu sei que o senhor alugou para o final de ano, mas a gente podia comprar um para a nossa igreja. Eu falei: não, minha irmã, esse é nosso, nós compramos. E ela começou a chorar. E ela falou assim: pastor, eu não acredito que em vida Deus me deu o privilégio de ver essa igreja viva outra vez. Porque 20 irmãos começaram a cavar. Eu lembro que em 2018 nós falávamos aqui de um dia onde nós teríamos faixas etárias, nós teremos cultos etários simultâneos. Enquanto nós estamos aqui, nós temos neste exato momento um culto de crianças, um culto de juniores e um culto de adolescentes acontecendo neste mesmo momento no prédio anexo ao lado, cada faixa etária recebendo uma mensagem na maneira como ele consegue compreender. No sábado à noite nós temos 2 cultos de jovens simultâneos, um para 18 a 25 e o outro de 25 até os 45 anos, se eu não me engano. Porque um dia nós começamos a cavar. Porque um dia 20 idosos acreditaram numa voz que Deus deu: cavem cisterna e vocês verão acontecer. E hoje, 7 anos depois, pastor Jefferson, esse é o segundo culto dessa manhã. 20 anos depois, a gente está mandando recursos para igrejas no Brasil e fora do Brasil. 7 anos depois, Deus fez o extraordinário, sobrenatural. Lembra, Samuel? A gente não viu as nuvens, a gente não sentiu o vento, a gente só cavou e a água inundou. O que você quer viver em 2026? O que você quer viver em 2026? Porque olha a instrução de Eliseu: permaneça cavando, ainda que você não veja. Quando Eliseu diz: vocês não verão o vento, é porque tem gente que só cava quando vê, tem gente que só cava quando sente, tem gente que só cava porque está percebendo o que vai acontecer. Mas Eliseu está dizendo: gente, ainda que você não veja o casamento melhorar, continue investindo no casamento. Ainda que você não veja o seu filho melhorar, continua testemunhando dentro da sua casa. Ainda que você não está vendo uma mudança na sua vida financeira, continua sendo fiel a Deus, continua cavando, porque amanhã a água virá. O 7º e último princípio é: a água não veio só para matar a sede, a água veio para sustentar a missão. Olha o que o texto diz no verso 18: mas para o Senhor isso ainda é... Nosso Deus é generoso ou não é? Mas para o Senhor isso ainda é pouco, Ele também lhes entregará Moabe em suas mãos. Quando os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, Israel atacou e eles se colocaram em fuga. Deus não quer apenas trazer alívio imediato para você, Ele quer te sustentar para uma missão. Deus não quer te dar água só para você falar assim: matei a sede. Deus quer dar água para você matar a sede, mas Deus quer dar tanta água para você saciar a sede de uma cidade.
Deus não dá só para nos aliviar, Deus dá para nos sustentar em uma missão. Deus não está dando recursos só para a gente se manter enquanto igreja, Ele está dando recursos para a gente se manter e para a gente manter outros. Talvez você possa dizer: mas pastor, vocês não estão precisando tanto para lavar a fachada, vocês não precisam para comprar o prédio, por que vocês mandaram tanto recurso para Juiz de Fora? Por que manda tanto dinheiro para missões? Usa para vocês. Não, Deus não nos dá apenas para saciar a nossa sede, Deus nos dá para sustentar uma missão. Agora, sempre que Deus age na história, sempre que Deus fala, o ser humano responde. E eu pergunto para você, qual que vai ser a sua resposta diante dessa mensagem? Porque tem gente que está dizendo assim: pastor, vou dizer para Deus o seguinte: Deus, muito bonito tudo isso daí, muito legal. Essa igreja de 114 anos, passou por 2 grandes guerras mundiais, crises econômicas, pandemias, governos vieram, foram, a igreja está aqui, muito legal tudo isso. Muito legal que essa igreja vai ser casa de muitas gerações, muito legal tudo isso, mas olha, eu estou cansado, estou exausto, estou sem recursos. Então, é bonito, é legal, mas olha, Deus, eu não vou cavar, porque eu não aguento cavar. Estou cansado, esse sol está quente demais. Eu acho que se eu abaixar para cavar, minha coluna trava, eu não vou cavar. Eu acho que eu prefiro esperar. Na hora que eu ver a nuvem, na hora que eu começar a ver que o céu está fechando, aí pode ser que lá eu comece a cavar. Mas isso não é fé, a fé não é passividade. A fé não fica esperando acontecer, a fé faz acontecer. Fé não é um tiro no escuro, fé não é uma aposta em Deus. Fé é você conhecer a Deus, conhecer a vontade dEle, o caráter dEle e seguir aquilo que Ele te mandou fazer. Talvez você vai parecer um bobo, assim como Noé apareceu construindo uma arca por quase um século, sem chuva, sem nuvem. Mas o engraçado é que Noé, Darlan, não mais pareceu um bobo quando a chuva veio e inundou toda a terra. Talvez você vai parecer um bobo acreditando na promessa de que você vai ser pai de nações, com 100 anos e uma mulher estéril. Mas o engraçado é que hoje Abraão não mais parece um bobo, com a nação de Israel formada e a família de Deus expandida por todas as nações da terra. A promessa se cumpriu. Eu vou esperar, porque eu preciso ver. Isso não é fé. Quais são os benefícios que eu vou receber? Não é obediência. Então hoje você tem 2 respostas para Deus. Uma: eu não vou cavar porque eu estou cansado. Ou você pode dizer para Deus: Deus, eu estou cansado, Deus, eu estou exaurido, Deus, eu estou sem esperança, Deus, eu estou chorando, Deus, o coração está sangrando, mas olha, eu vou cavar porque eu confio na Tua palavra. Eu vou continuar investindo no meu casamento. Todo mundo diz que acabou, mas o Senhor está dizendo que não, eu vou investir porque eu creio que o Senhor vai mandar água nova, o Senhor vai mandar fôlego novo. Eu vou viver uma estação nova sobre o meu casamento. Olha, Deus, todo mundo está dizendo para mim: desiste dos seus filhos, eles já estão perdidos no mundo, mas eu não vou desistir, até a última gota, até o último suor. Eu vou cavar pela vida dos meus filhos, porque eu creio que a Tua promessa vai se concretizar na minha casa. Eu creio que a minha família inteira vai Te servir. Qual é a tua resposta para Deus? Queridos, eu estou cansado. Eu estou cansado. A gente não tem um dia de folga. É de segunda a segunda, é 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente está resolvendo o problema de Belo Horizonte, de Juiz de Fora, lá do Sudão, e é guerra. Eu estou cansado. Mas sabe qual é a minha resposta para Deus? Se Jesus Cristo subiu aos céus com o corpo todo marcado, chicoteado e furado, se Ele escolheu subir assim, e se eu vou encontrá-lo no céu assim, então eu também quero chegar lá dessa forma, marcado pelo Evangelho. Eu estou cansado, mas eu vou continuar cavando, pastor Daniel.
Eu estou cansado, mas eu vou continuar cavando, porque eu sei que a água virá. Eu sei que Deus está preparando para a gente um tempo de descanso, de alívio, de renovo. Deus está preparando para nós as nossas moradas eternas, mas até que Ele venha nos buscar, eu vou cavar. Eu vou cavar porque eu quero ver essa cidade abençoada por Deus. Lá em 1960 houve um avivamento em Belo Horizonte. Quem estava em 1960 em BH? Não precisa ter vergonha não, vocês são uma geração muito honrada, que eu respeito. Quem estava em 1960 aqui nessa cidade? Levanta a mão. Pouquíssimas pessoas, mas houve um avivamento. Eu também não estava lá, mas eu sei da história. Houve um avivamento nessa cidade. 4 décadas depois, a cidade desfrutou desse avivamento. Uma cidade sem bagunça, uma cidade pacífica, uma cidade que era exemplo para o Brasil. Mas depois dos anos 2000, a violência aumentou, promiscuidade aumentou, imoralidade sexual aumentou. Sabe por quê? Porque a igreja começou a relativizar. A igreja entrou na mornidão e depois ela se esfriou, ela parou de cavar. Lá em 60, Samuel, a igreja regia as artes. Lá na década de 40, a igreja influenciava a política. A igreja foi a precursora da educação no país. Os primeiros colégios do país eram católicos, batistas ou presbiterianos. A igreja estava em todas as esferas, sabe fazendo o que, Sandra? Cavando, e Deus mandou a água, e Deus mandou a chuva, mas a gente parou de cavar, tiramos a mão da educação, tiramos a mão das artes, tiramos a mão da economia, tiramos a mão da política, e hoje toda essa podridão que existe no mundo é porque aqueles que Deus levantou para ser sal e não deixar o mundo apodrecer, agora não salga mais, porque a gente parou de cavar e a gente não vê a hora do que? De deitar numa cama e descansar, de deitar no sofá e assistir um filme, porque nós paramos de cavar, nós mudamos a nossa prioridade. O sonho de todo cristão é ter um sítiozinho para ficar deitado na rede, ou uma casa de praia para ficar lá o dia inteiro vendo as ondas baterem. Nós paramos de cavar, nós estamos distraídos, focados no nosso próprio prazer, no nosso próprio bem-estar. É por isso que a cidade está como está. Mas lá em 2018 bastou 20 pessoas para que hoje você pudesse estar sentado nessa poltrona que você está. Bastou 20 pessoas cavando para que os teus filhos estivessem no culto agora. Bastou 20 pessoas cavando para que a gente pudesse estar vivendo o que a gente está vivendo agora. Me diz, qual vai ser a sua resposta para Deus? Eu queria te falar que a fé crê antes de ver. Em 2018 a gente viu tudo que a gente está vivendo agora. A fé não fica sentada esperando para ver o que vai acontecer. A fé crê antes de ver. E eu quero te mostrar hoje o que eu estou vendo para os próximos anos desta igreja. Eu vejo o nosso PIB Cidade acontecendo. O que é o PIB Cidade? É a igreja sendo usada não só os domingos, mas de segunda a segunda. Eu vejo uma faculdade de gastronomia junto com o Mercado Central, ou o Pedrinho do supermercado BH. Pedrinho, estou contando com você aí. Pedrinho do Ano Alimento, Mercado Central do Ano Alimento, a faculdade de gastronomia falando, a gente forma os profissionais. Almoço na PIB-BH de segunda a sexta, valor acessível, servindo a nossa comunidade, servindo a nossa cidade. Eu vejo isso acontecendo. Eu vejo aqui, sabe, talvez a gente vai começar por um dia. A gente pega a terça-feira, aí na terça-feira a Bruninha vem, ela vai doar algumas horas, vai dar reforço escolar. Aí na terça-feira não só a Bruninha vai estar aqui dando reforço escolar, a Priscila vai estar ajudando as pessoas a fazer o currículo. E aí nós vamos ter um médico aqui atendendo as pessoas. Aí a gente vai ter psicólogos aqui atendendo pessoas. O Ricardo que está ali vai estar lá como psiquiatra ajudando a gente. A Marilyn como psicanalista ajudando. E aí você na sua profissão, naquilo que você sabe fazer. Pastor, sou veterinário, o PR falou, vem para cá também. As pessoas vão trazer os animaizinhos que estão aí soltos na cidade, e vai trazer, e a gente vai cuidar.
Porque a nossa igreja não é uma igreja para dentro, a nossa igreja é uma igreja para fora. A nossa igreja é a catedral de Belo Horizonte, a nossa igreja é a mãe de Belo Horizonte, a nossa igreja é influência no nosso estado. Deus levantou essa igreja para abençoar nações. E daqui a pouco a gente vai cavar lá em Contagem. Eu já estou movimentando o pessoal, gente. Nós precisamos começar um trabalho em Contagem, precisamos começar uma ONG em Contagem, depois a gente vai para Bertim, e aí a gente vai espalhando e o reino de Deus vai se expandindo. Eu quero te mostrar o que eu estou vendo, porque a fé crê antes de ver. Uma vez por mês, se você doar um dia por mês, sabe? Aí um advogado doa um dia, na outra semana é outro advogado, na outra semana outro advogado, e aí cada um doou um dia só. Você veterinário doa um dia. Fala comigo, procura a Ednei, que é o responsável pela ONG. A gente vai doar um dia por mês e a gente vai abençoar tanta vida, que você fala assim: pastor, mas a minha semente é pequena. Cássia, tão pequenininha a minha semente. Mas Daniel, qual é o tamanho de uma semente, um grão de mostarda? Qual que é o tamanho de um grão de mostarda? Você já viu uma árvore? Você já viu o que ela vira? Essa semente é pequenininha enquanto ela está nas suas mãos, mas quando você joga essa semente em terreno fértil, olha o que acontece. Naquele dia, aquele menino tinha 5 pães. Ele tinha um lanchinho da tarde dele, mas porque ele colocou num terreno fértil, porque ele entregou nas mãos de Jesus Cristo, 12.000 pessoas foram alimentadas, sem contar mulheres e crianças, e ainda sobraram 12 cestos cheios de comida, porque a semente só é pouca quando está na nossa mão. Quando a gente põe na mão de Jesus, quando a gente semeia em terreno fértil, o negócio cresce, e a gente não consegue mais controlar, e vai crescendo, porque não tem explicação o milagre que Deus faz. Todo mundo me pergunta: pastor, como é que você faz na primeira igreja? Não tem estacionamento, está no hipercentro, todo mundo acha aquele lugar perigoso, feio. Como é que você está fazendo para as pessoas irem naquele lugar? Milagre não tem explicação, é Deus que faz. Foi Deus que foi lá e te trouxe. Eu não bati na porta da sua casa, eu não te obriguei a vir, foi o Espírito Santo de Deus que foi lá e te trouxe, foi Ele que te convenceu. Eu tenho orado dizendo: Deus, o desafio, a visão que o Senhor deu para a PIBBH, ela é grande demais, manda as pessoas que o Senhor quer. E pasmem vocês, se você está aqui é porque o Senhor quer, se você está aqui é porque Deus te trouxe para esse lugar e Deus quer te usar. A fé crê antes de ver. Eu já estou vendo esse prédio ao lado aqui, ele é nosso pela fé. Sabe o que eu vejo ali, Daniel? 3 andares de estacionamento, e aí lá no teto a gente faz um salão com mais salas para ampliar o nosso trabalho. E a gente vai resolver não só o nosso problema no hipercentro de BH, mas o problema de muita gente que quer vir visitar, passear e não tem onde estacionar o carro e fica com medo. Pela fé, a fé crê antes de ver. Mas sabe o que eu e você temos que fazer? A gente tem que cavar. Nós queríamos ver aquele 4º andar lotado de adolescentes, e eu ainda quero ver todo dia da semana almoço sendo oferecido naquele lugar, mas eu tive que cavar, Luiz. Eu contei para vocês, eu vou repetir. Eu tinha acabado de comprar o meu primeiro carro zero. A gente sabe que o primeiro ele é especial. A gente tem um vínculo emocional diferente com o primeiro. 3 meses depois eu senti de entregar aquele carro para a gente começar aquela obra. Era a semente inicial, mas não era 1/10 do valor que a gente precisava. Mas quando a gente cava, a água vem sem explicação, e nós terminamos aquele lugar. Dessa vez eu vou fazer a mesma coisa. Eu e minha esposa, nós conversamos com os nossos filhos, e hoje nós estamos aqui entregando um terreno ao Senhor, como a semente inicial para a aquisição desse prédio ao lado. Depois nós vamos pedir os advogados para fazer a transferência, depois nós vamos anunciar, nós vamos vender, mas este é o nosso 5 pão e 2 peixinhos, para que um dia esse prédio seja usado por você, sua casa, sua família e as futuras gerações. Sabe o que a PIB é? A PIB é casa de gerações. A PIB foi casa do avô de muita gente aqui, inclusive o meu, e a PIB vai ser casa de muito bisneto aqui.
A PIB é casa de gerações, a PIB é plantadora de igrejas, a PIB envia missionários, mas sabe o que a gente precisa fazer? Hoje a gente precisa cavar. Eu vou pedir para os instrumentos silenciarem agora, e Keila, eu vou pedir só para você, de novo, enche esse lugar com a glória de Deus, porque quando Eliseu, ele falou, e aquele instrumento começou a tocar, a Bíblia diz que o poder de Deus veio sobre aquele lugar, e fortaleceu aqueles 3 reis para que eles pudessem cavar. Feche os teus olhos aí onde você está, deixa essa música entrar no seu coração. E se você está cansado, esgotado, se você tem só uma sementinha pequenininha na tua mão, mas se hoje você tomou a decisão de cavar, eu quero pedir para você ficar de pé onde você está, eu quero orar pela tua vida. Não é na sua força, é na força de Deus. Não é no teu braço, é no braço de Deus. Não é na tua inteligência, é na sabedoria de Deus. Não é no recurso que você tem, é na semente que Deus te dá. É através dele, é por ele e é para ele todas as coisas. Pai, nós queremos te agradecer, porque embora estejamos todos aqui cansados, embora estejamos todos aqui esgotados, embora estejamos todos aqui com uma pequena semente na mão, de maneira racional, nesta manhã nós decidimos cavar, não uma cisterna, mas nós decidimos cavar cisternas, ó Pai, em todos os lugares dessa igreja, uma sala multissensorial para os neurodivergentes. Nós vamos fazer aqui também a adequação desse espaço para libras, para cegos, para deficientes. Nós queremos, ó Deus, cavar em todos os ambientes dessa igreja. Nós queremos cavar na nossa ONG para que ela continue crescendo. Mas nós queremos cavar nessa cidade. Nós queremos cavar nas artes, na educação, na economia, na política. Pai, nós queremos cavar, nos dá força, nos dá estratégia, nos dá unção, nos dá poder, nos dá autoridade para cavar sobre cada cidade, Deus, desse estado que ainda não tem uma igreja. Nos dá, Deus, capacidade para levar uma igreja a cada estado, Senhor, a cada cidade dessa nação que ainda não tem uma igreja. Nos ajude a levar o evangelho aos países onde o evangelho é perseguido, nos países onde eles são fechados para receber a tua palavra. Nos dá estratégia, nos dá sabedoria, porque Deus, nós queremos fazer parte de algo que é maior do que nós. Nós queremos fazer parte de algo que é maior do que o nosso nome, o nosso tempo de vida, a nossa capacidade. Nós vamos passar, mas o teu reino não vai passar. Nós vamos passar, Deus, mas o projeto de redenção da humanidade vai continuar. Então nos dá o privilégio de, nos poucos dias e horas da nossa existência nessa terra, de fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. Nós vamos cavar, Pai. Nós não estamos vendo as nuvens, nós não estamos sentindo os ventos, nós não estamos vendo a chuva, mas a gente está cavando porque confia na palavra, a gente está cavando porque acredita na tua palavra, nós estamos cavando porque confiamos no Senhor. Deus, restaura os casamentos, ó Pai, manda água nova, manda água nova sobre a vida dos cônjuges, manda um fôlego novo, água nova, Senhor, sobre a vida dos filhos, ó Pai. Abre portas para quem está desempregado, manda chuva de forma inesperada, manda água de maneira inesperada, manda provisão do Senhor para quem precisa ainda essa semana. Faz milagre inexplicável sobre a vida de quem está enfermo, Pai. Traga cura, traga alegria, traga paz, nos dá esperança, Pai, nos dá visão. E Deus, se gratidão é a semente do mais, nós não podemos terminar essa oração sem antes te agradecer. Obrigado por essa palavra que nos renovou nessa manhã.
essa palavra que trouxe encorajamento, essa palavra que nos deu uma visão. Ó Deus, muito obrigado, porque foi o Senhor que nos trouxe aqui, porque o Senhor queria que nós permanecêssemos, o Senhor não queria que chutássemos o balde, o Senhor queria cuidar da gente, Pai. Obrigado porque nós somos cuidados, empoderados, encorajados, amados pelo Senhor. Obrigado, Deus, porque nós somos renovados na Tua presença, e obrigado, Deus, porque o nosso trabalho é obedecer e o do Senhor é o resultado. Obrigado porque o nosso trabalho é confiar e a resposta vem do Senhor. Obrigado porque nós temos um Deus que nós podemos contar. Obrigado, Deus, porque nós temos um Deus que escuta as nossas orações. Obrigado, Deus, porque nós temos um Deus que responde às nossas orações. Obrigado porque nós temos um Deus que nos anuncia as coisas grandes e maravilhosas que o Senhor tem preparado para nós. Obrigado porque nós batemos na porta e ela foi aberta. Obrigado porque nós pedimos em Teu nome e nós já recebemos no mundo espiritual. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus, porque nós não estamos sozinhos, não estamos abandonados. Obrigado, Deus, porque nós servimos a um único e verdadeiro Deus, ao Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o médico dos médicos, aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, aquele que nos deu a vida plena, vida abundante, vida eterna. Obrigado, Deus, obrigado, meu Pai, obrigado, Jesus, obrigado, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz. Você pode aplaudir a Jesus Cristo?